Tá chegando a hora. Nesse sábado tem final da Conmebol Libertadores aqui no estádio Jornalista Mário Filho, o estádio do Maracanã. E a equipe da Litoral News, é claro, te deixa por dentro de todas as informações. Nesse dia de véspera da grande final, tivemos coletivas com os técnicos Fernando Diniz e também Jorge Almiron, além, é claro, dos jogadores Nino e Cavani, que falaram por Fluminense e também Boca Juniors. As equipes fizeram o reconhecimento do gramado do grande palco da final. E a informação que a gente já traz para o torcedor é que, devido a esse tempo onde o Maracanã ficou sem jogos, o gramado tem boa condição, pelo menos visualmente. A condição do gramado é muito boa. Eu, Sidão Marinho, ao meu lado Marcelo, ao meu lado Guilherme Presuntinho, para a gente trazer todos os detalhes desse dia que antecede a grande final da Copa Libertadores da América. Marcelo, Fernando Diniz otimista para esse duelo decisivo e a grande chance do Fluminense de conquistar a Copa Libertadores. Exatamente, Sidão, a expectativa é muito grande para o Fluminense levantar a inédita glória eterna. O Diniz foi perguntado sobre a escalação, mas não quis responder, mas como para bom entendedor, pingo de é letra, ele disse, essa escalação já está definida na minha cabeça há muito tempo. Já tem um bom tempo que o John Kennedy não joga no 4-2-4 junto à equipe do Fluminense pelo período que passou lesionado. Mais cedo, o André destacou que o time é muito parecido com o que jogou a final do Campeonato Carioca. Então dá para passar para o torcedor que o time vai jogar num 4-3-3. A escalação será a seguinte: Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Nino, Felipe Melo e Marcelo, meio de campo com André, Martinelli e a presença do PH Ganso do ataque com Arias, Keno e Germán Cano. É claro que o Diniz treinou alternativas para a sequência da partida, mas esse deve ser o time titular, com Alexander, Clima, John Kennedy começando no banco de reservas. É um clima de muita confiança do lado do Fluminense, a gente pode ver a união do grupo. O Felipe Melo puxou uma oração com os jogadores dentro do gramado. O Diniz conversou muito com o Cano durante o período de reconhecimento do estádio, conversou também com o Paulo Henrique Ganso. Um clima leve no Fluminense. O Diniz destacou, para tirar essa pressão, o Diniz querendo tirar essa pressão dos jogadores e da maneira como ele entende a vida, como entende futebol, ele falou mais uma vez, futebol é muito mais arte do que ciência. E eu não vou me apegar a uma bola que pode entrar, uma bola que não vai entrar. O nosso time vai fazer o melhor jogo possível para sair campeão. O objetivo do Fluminense é fazer uma grande partida. O objetivo do Fluminense é fazer uma grande atuação aqui no Maracanã, Cirão. Fernando Diniz e Nino estavam motivados nessa coletiva de imprensa. Você está vendo nesse momento as imagens do reconhecimento do campo da equipe tricolor, que amanhã terá o seu torcedor lotando as ruas do Rio de Janeiro. Guilherme Presuntinho, se de um lado Fernando Diniz faz mistério em relação à escalação oficial, a gente já sabe qual vai ser, mas ele faz mistério na divulgação, Jorge Almiron, treinador do Boca, não tem esse mistério, hein, Gui? Perfeito, Sidão Marinho, família Litoral News. A verdade é que o mistério não existe desde a Argentina. A única dúvida que poderia se ter é porque o Barco e o Valentini, que são titulares do time do Boca Juniors para essa partida do sábado, não treinaram no último treino antes de vir para o Brasil. E aí se causou essa dúvida. Mas problemas resolvidos nos dois treinos que aconteceram no CT do Vasco da Gama, inclusive um hoje às 10 horas da manhã. Ambos treinaram normalmente e o time do Boca Juniors virá sem desfalques, com exceção, é claro, do Rojo, que já era esperado, suspenso, e o próprio Valentini é quem vai substituir ele. A representação do Boca Juniors vem para campo com o Cuti Romero, a Advíncula, com o Fidial e o Valentini, pela esquerda o Fabra. No meio de campo, Paul Fernandes, Enzo Fernandes, Medina e o Barco, que está à disposição, o Merentiel e o Edinson Cavani. Outro jogador que era a dúvida era o Benedetto, esse que já fez estrago no futebol brasileiro em Libertadores, no Palmeiras em especial. Era outro que era a dúvida, estava um bom tempo sem jogar, mas treinou também normalmente nos três treinos do Boca, os últimos três treinos do Boca Juniors, e será uma opção para o técnico Almiron durante a partida de amanhã, Sidão. Agora, Gui, durante a coletiva de imprensa do Almiron e do Edson Cavani, Copacabana ficou tomada pelos torcedores do Boca Juniors. O governo argentino tem uma estimativa, baseado no que saiu de avião, ônibus, carros também, em direção ao Rio de Janeiro, que 120 mil torcedores do Boca estarão presentes aqui no Rio de Janeiro. Torcedor do Boca promete fazer uma grande festa no Maracanã e também nas ruas do Rio. E a expectativa também da festa da torcida foi falada pelo Almiron e pelo Cavani na coletiva. Sim, Sidão Marinho, a expectativa é de muito apoio, né? Eles chamam de um bandeiraço, um movimento de andar todo mundo junto até determinado local. Então, queriam fazer como se fosse uma procissão de torcedores do Boca Juniors, a enteada, né? A barra brava com os torcedores comuns. Então, eles vão vir em grande número aqui para o Rio de Janeiro, já estão, essa é a verdade. A gente viu imagens da praia de Copacabana e você não vê a areia da praia, você vê só o azul e amarelo da camisa
camisa dos torcedores do Boca. Sabe que ontem foi um dia de muitas confusões, inclusive a FanFest precisou ser fechada de maneira antecipada. Hoje teve essa reunião pela manhã, onde se apontava em teoria uma possibilidade de a final acontecer com o estádio fechado, sem a presença da torcida, mas felizmente não passava de uma pressão, eu acredito, até para jogar para a galera, para acalmar os ânimos do torcedor. E hoje foi um pouco mais tranquila a situação. A gente espera que amanhã esse torcedor do Boca que vem aqui para o estádio venha de maneira pacífica. Esse torcedor que vai para o Terreirão do Samba, caso essa concentração se confirme por lá, que ele vá também de maneira pacífica. Então, que o torcedor do Boca Juniors e o torcedor do Fluminense, que também não é inocente nessa história, a gente sabe que a briga só acontece se os dois quiserem, possam viver em harmonia e que o duelo fique entre Diniz Almiron e os jogadores dentro do gramado. Marcelo, chamou muita atenção no reconhecimento do campo do Fluminense que o Fernando Diniz ficou muito tempo conversando com o Germancano no gol à direita. O gol exatamente onde se localizará a torcida do Flusão no jogo de hoje, jogo de amanhã. E aí é importante olhar para as coletivas para a gente perceber que os estilos serão diferentes. O Almiron disse que vai ser um jogo truncado, tenso, como um jogo de final. O Diniz disse que o time não pode abrir mão do estilo. Então, pela coletiva, pelo que é claro que os dois falaram que o jogo pode ter variantes, mas variações durante os 90 minutos ou 120 minutos. Mas, num primeiro momento, é um Fluminense que vai com seu estilo, é claro, equilibrado, mas enfrentando um Boca Juniors que vem para se defender, que vem para tentar ocupar os espaços. Os dois times falaram em dar a vida dentro de campo. Eu achei muito interessante que tanto Almiron, Cavani, Nino e Diniz deixaram claro, é o jogo mais importante da vida deles. O Diniz disse, é o jogo mais importante da história do Fluminense. Mas teve uma diferença nessa questão. Eles foram perguntados de maneiras diferentes sobre uma mesma coisa. Um jornalista argentino perguntou pro Almiron e pro Cavani o que eles trocariam da carreira deles pela Copa Libertadores. O Cavani disse que quase tudo, menos a Copa América. O Diniz ele não foi perguntado exatamente sobre isso, mas ele foi perguntado sobre essa possível conquista na carreira dele, sobre a importância para a carreira dele. Ele disse, não é a conquista que vai me fazer mais treinador, não é uma derrota que vai me fazer menos treinador. É a trajetória que eu construí até aqui, que vai me fazer um grande treinador de futebol e a confiança que eu estabeleci com os jogadores, a oportunidade de mudar a vida. A verdade é que amanhã o Fluminense tem a oportunidade de mais do que mudar a vida dos jogadores, né? Mudar a vida de um torcedor que está ansioso para levantar essa taça. O Diniz disse. É o jogo mais importante. Todo mundo está levando essa final de Copa Libertadores da América como o jogo mais importante da vida, Sidão. Dentro dessa equipe do Fluminense, a gente tem alguns jogadores que são líderes e já conquistaram grandes títulos. O Marcelo é um cara que é multicampeão na Europa, levantou a Champions por diversas oportunidades. Felipe Melo já ganhou 2 vezes a Copa Libertadores da América recentemente com a equipe do Palmeiras. A gente olha para um Germancano que, mesmo que não tenha essa conquista de Copa Libertadores da América, é um jogador acostumado e vai ser o artilheiro isolado, né? Porque ele tem 12 gols marcados e o vice-artilheiro que nem está mais na final tem 6. A verdade é que a Conmebol só está esperando quem vai ser o campeão para definir o melhor jogador da Copa Libertadores. Se o Fluminense for o campeão, vai ser o Cano. Se o Boca for o campeão, vai ser o Romero. Será muito provável que isso aconteça. E aí, Gui, o Fluminense tem jogadores experientes. Faz diferença também dentro de campo na hora de uma final como essa? Eu concordo plenamente, Sidão Marinho. Ambos os times têm atletas de experiência. O Boca Juniors não vence, não chega a uma final de Libertadores já tem um bom tempo também, desde 2018. E a verdade é que o time passou por um hiato de disputar realmente a competição em alto nível, e por isso desse grupo não são muitos atletas que estão acostumados com essa alta competitividade da Libertadores. Mas os argentinos a gente sabe como são. Eles pode ter 16 anos que vai ser calejado para a final de Libertadores. É impressionante. Parece que eles têm algo de diferente nesse sentido. Você tem o Romero e o Cavani, que são 2 jogadores que nunca venceram a Libertadores, mas exemplo do Marcelo, são caras grandes para o futebol mundial na sua carreira, na Europa, em linhas gerais. Então são jogadores vitoriosos e que podem fazer diferença sim, mas Sidão, nem só de experiência se vive essa final. John Kennedy de um lado, Barco do outro, cria das categorias de base, podem ser figuras determinantes para o resultado do jogo. Se tivesse que apostar, certamente as minhas fichas, um jogador que pudesse decidir para o Boca, o Barco seria um deles, e no Fluminense o Kennedy, ainda que reserva, é uma carta na manga para o Diniz na segunda etapa, além do Valentim, zagueiro da representação do Boca Juniors, Marcelo Marinho. É um jogador que tem dispensado comentários por onde passa. Para a gente encerrar, favoritômetro aqui da equipe da Litoral News. Guilherme Presuntinho,
Quem é o favorito? Eu quero a porcentagem de favoritismo para a final entre Fluminense e Boca. Sou da teoria que o Fluminense é favorito por 120 minutos. A partir do momento que a bola não rola mais, que o jogo fica só nos pênaltis, o Boca é favorito. Pelo que o Romero já fez. Eu vou de 65 para o Fluminense durante a partida, Marinho. Muito bem, 65 o Flu, 35 para o Boca. Marcelo Marinho, seu palpite, quem é o favorito e a porcentagem? O Fluminense é a arte, o Boca é a objetividade. Os jornalistas argentinos estão considerando o Boca favorito porque é um time que se defende muito bem, e essa é uma verdade. O Fluminense vai precisar se defender bem nos arranques defensivos, até por isso o Martinelli vai ser uma peça importante no meio de campo. E para quando o Boca subir em velocidade, o Fluminense roubar essa bola e fazer uma ligação direta. Eu vou de 55-45 para a equipe do Fluminense. Vai caber ao Fluminense jogar bola. Cabe ao Fluminense jogar bola. Fazer com que a partida seja um jogo vistoso. Porque o Boca vai fazer de tudo para fazer que o jogo fique truncado. Ficou muito claro isso pela coletiva dos treinadores, mas eu vou 55-45 pro Fluminense. O time está treinando muito pênalti, mas os jogadores não querem chegar aos pênaltis. A gente sabe como o Boca tem confiança. E outra, acho que o Fluminense tem boas peças. Caso o time precise de uma prorrogação, o Lima tem um bom chute fora da área. O Fluminense olha para o banco, tem jogadores com alternativas diferentes. João Kennedy para estar ali ao lado do Germancano, para poluir um pouco a mente dos jogadores da equipe do Boca Juniors. Tem um Guga que vem entrando bem, o Diogo Barbosa que está dando muita profundidade para a equipe do Fluminense quando entra. Eu acho que o Fluminense tem mais peças aí capazes de decidir, então vou de 55-45 porque final é um jogo muito truncado, o Boca é a objetividade da defesa, o Fluminense é a arte. E por isso eu acho que o Fluminense tem tudo para sair campeão, ainda com um ligeiro favoritismo. O Gramado tá bom, se é bom para a equipe do Fluminense, Sidão. Eu vou ficar na média entre os dois, 60-40 para mim é o favoritismo que o Fluminense pode ter dentro dessa partida. Porque a defesa do Boca, de fato, tem uma defesa sólida, um sistema defensivo consolidado. Isso pode trazer uma dificuldade para Keno, para Arias e para Germancano no comando ofensivo. É isso aí, torcedor. Então, nesse sábado, chegou o grande dia, em 4 de novembro. Os tricolores querem ganhar a Libertadores pela primeira vez. O Boca Juniors quer a 7ª conquista, quer a hegemonia, quer alcançar o Independente de Avejaneira. E tudo isso você acompanha desde cedo aqui no canal da Litoral News. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. O like é de extrema importância para o nosso trabalho. Você nos ajuda que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. E também o seu comentário. Bote aqui no chat a mesma pergunta que eu fiz para o Gui, a mesma pergunta que eu fiz para o Marcelo. Agora eu faço para você, torcedor, e você sabe que a sua opinião sempre é muito importante. Então, sem medo, vai aqui nos comentários, vai no chat e coloca quem é o favorito para o jogo de hoje e a sua porcentagem de favoritismo. Estendo uma pergunta. Quem será o homem decisivo nessa Copa Libertadores da América? Será que é do lado do Flu? Será que é do lado do Boca? Conto com o seu comentário. E se você ainda não está inscrito no canal da Litoral News, deixe a sua inscrição para acompanhar toda essa cobertura e amanhã a transmissão ao vivo da grande final da Copa Libertadores entre Fluminense e Boca. Guilherme Presuntim, tamo junto e amanhã a grande decisão. Até amanhã, Sidão. Até amanhã, família Litoral News. Vai ser um prazer. A gente espera ver um grande jogo. A gente viu o Boca lá contra o Palmeiras ter 24 minutos de bola rolando no segundo tempo, naquela partida. A gente espera que o Fluminense consiga fazer essa bola rolar. E a bola rolando, o Fluminense é bem favorito, Sidão. Marcelo Marinho, uma super transmissão amanhã. A gente deixa o convite para o torcedor. É isso, acompanha a gente desde cedo aqui no canal da Litoral News. Chave dessa final de Libertadores, além da inteligência emocional, a capacidade que o Fluminense tem de criar o jogo, de ser diferente, propor o futebol que o Fluminense sempre fez. O Fluminense só vai ser campeão da Libertadores se jogar como jogou durante os seus grandes jogos, durante as suas grandes partidas nesse ano de 2023, Cirão. O Boca chega passando pelos pênaltis da fase mata-mata. O Fluminense chega sem perder na fase mata-mata dessa Copa Libertadores do ano de 2023. E tudo isso, o grande desfecho, a grande final, a final da glória eterna, você vai acompanhar aqui no canal da Litoral News. Valeu, galera!